Quando você disse, eu abro a minha casa para uma célula, você estava dizendo para Deus, eu sou. Quando você disse, Senhor, eu não sei nem o que é esse negócio de batizar de, mas eu quero cumprir a tua palavra, eu sou. Quando você disse assim, Pai, que eu tenho na carteira é para minha pizza só, mas eu sou. Meu querido, hoje eu quero profetizar que você vai abrir uma porta aqui na terra e Deus vai te dar o que você abrir mão em dobro. Aleluia! Será que alguém está entendendo a mensagem? Será que você pode se expressar melhor? Maria não só recebeu Jesus, ela também se casou. É assim, quando eu abro mão do meu maior sonho, eu recebo o meu sonho e recebo o caminho de Deus na minha vida. Eu profetizo que seus sonhos mortos vão renascer, que o teu ministério vai dar uma virada, que é um novo tempo para um novo ano, é tempo de abrir uma porta. Será que alguém recebe? É tempo de abrir uma porta. Será que alguém recebe? Será que alguém recebe? Você quer ver milagres? Você quer ver milagres? Quer ver milagre na tua casa? Quer ver milagre nas suas finanças? Quer ver milagre no seu serviço? Quer ver milagre no teu ministério? Abra a mão de tudo. Abra a mão de ser feliz e você vai ser feliz. Pare de tentar tanto e diga, Senhor, eis-me aqui. Eu cansei de correr atrás dos meus sonhos. Eu vou correr atrás dos teus. Nasceu um menino. Maria cuidou. E esse menino ficou grande. E um dia foi chegado o momento aonde os sumo sacerdote mandou uma guarda prender Jesus. E quando ele é pego, levado até o lugar de julgamento, já estava decidido, antes mesmo de começar, apesar de inocente, ele iria morrer, porque aquilo não foi um assassinato, aquilo foi um sacrifício. Ele é o sumo sacerdote que o autor de Hebreus 10, a partir de 19, descreve um novo sacerdote. Na hora do julgamento, o sumo sacerdote rasgou suas vestes, porque para trocar o sumo sacerdote de um homem para outro, precisava o antigo sumo sacerdote rasgar as suas vestes. Diga substituição. Um novo sumo sacerdote na cidade. E ele foi até a cruz do Calvário. Foi levantado. Cruz do Calvário tem tudo a ver com aqui, né? Foi levantado entre o céu e a terra. Nós olhávamos para ele como maldito, julgávamos aflito e ferido de Deus, mas por causa das suas transgressões, por causa das suas pisaduras, nós fomos sarados. Nós fomos sarados. E ele morre. E o Espírito dele vai até o céu, chegando até o inferno. Você sabe que Jesus foi para o inferno? Você sabia que Jesus foi para o inferno? Por que Jesus foi para o inferno? Porque não tinha caminho. Porque o portão estava fechado. Mas, quando ele morreu, ele vai até o inferno, pega a chave do inferno e volta para um novo portão, um portão antigo, e ele vai andando até a direção do Éden espiritual. E quando ele anda para a direção, eu quero que você veja isso pela fé, eu quero que você visualize isso com os seus olhos espirituais. Quando ele vai andando até a direção do caminho da árvore da vida, os querubins que estavam na porta sem há muito tempo fazer alguma coisa, devem ter olhado para Jesus e falar: não é possível, lá vem um homem tentando abrir esse portão, ficou doido, ele vai morrer. Mas de repente ele não estava sozinho, uma comitiva de anjos estava ao redor
Levantai, ó portas eternas, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor poderoso, o Senhor poderoso na terra. Ele chega até a presença do Pai. E hoje tem um homem sentado à destra de Deus. Aleluia. Ele está chorando. O portão está aberto. Eu disse que o portão está aberto. Quero que você feche os teus olhos. Abaixa a tua cabeça. Pastor, como eu faço para chegar até esse portão? Como eu faço para receber a bênção de Deus? Eu tenho tanta dificuldade na minha casa. Eu tenho tantos problemas. Deus me fez tantas promessas e eu não consigo chegar no lugar que Deus tem para mim. Deixa eu te dar uma dica. O gigante está sempre no portão. Precisa haver uma morte no portão. Precisa haver uma morte no portão. E a Bíblia diz que ele morreu e o véu foi rasgado de alto a cima. O pai rasgou o portão. O pai rasgou o próprio corpo do filho, porque no filho havia todo o pecado, não porque nele ele fosse pecador, mas porque ele absolveu aquela maldição, para que a maldição fosse rasgada e que inaugurasse um novo portão. E Jesus disse: eu sou a porta. Aquele que entrar por mim entrará e sairá e achará pastagem. Mas a morte está sempre na porta. Sabe por que muitos crentes só chegam no santo lugar? Porque não entendem que o vício precisa morrer. Não entende que o gigante seu você precisa matar. Não adianta derrubar gigantes, você precisa matar o seu gigante. Nessa hora eu quero que você fique de pé, feche os teus olhos e comece a orar. Eu não quero dar o nome do seu gigante, você sabe muito bem o nome do gigante que você precisa matar para chegar até a presença gloriosa do Senhor. Se o seu nome for Davi, o seu gigante é Golias. Se o seu nome for Isaías, o que precisa morrer é Uzias. Se o seu nome for Sadraque, Mesaque e Abednego, o que precisa morrer é o seu medo de enfrentar a fornalha, porque quando você passar pelo fogo, vai ser um teste de vida ou morte, mas você vai sair vivo, por causa do Espírito que está na terceira porta. Aleluia, aleluia. Sangue, água e Espírito. Sangue, água e Espírito. Nicodemos, se você não nascer de novo da água e do Espírito, você não pode ver a glória de Deus, porque eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Nicodemos, vos é necessário nascer de novo, não da vontade do varão, nem da varoa, mas da água e do Espírito. Você precisa se colocar na porta, aonde alguma coisa tem que morrer. E Nicodemos deixou que a religiosidade